Eu queria até, você falou do Felipe Luiz, até chegou a ser ventilado por alguns, pensado e imaginado como técnico da seleção no período antes da chegada efetiva do Carlo Ancelotti. Seriam duas questões dentro de uma só. Você acha que o Felipe, no futuro, tende a ser, ou seguindo nesse caminho, um nome para suceder o Ancelotti? E o que você está esperando do Ancelotti na seleção brasileira? Primeiro técnico dessa futebol moderno, internacional, comandando a seleção. Eu acho que o Felipe houve aquela pressa que é muito comum, né, dos dias de hoje. Já tem que botar o Felipe Luiz na seleção brasileira. Como eu disse, o Felipe é um iniciante e tem um início que poucas vezes eu vi na história do futebol um treinador ter. Ele praticamente ganhou tudo que ele disputou na base, no profissional, já tem taças relevantes no profissional, mas não é agora. Não é o momento. Como eu disse, ele está se consolidando, se formando, aprendendo cada vez mais, né? Ganhando experiência nos momentos ruins, que são poucos, mas que pesam muito por ser o Flamengo, e nos momentos bons. Mas eu acho que lá na frente, sem dúvida, ele é um treinador que eu vejo indo para a Europa. Ele tem uma característica muito forte pela formação dele como jogador e identificação dele com o futebol europeu, de trabalhar na Europa. E muito lá na frente, eu acredito que sim, que ele vai ser técnico da seleção brasileira. Eu tenho essa impressão. E em relação ao Ancelotti, cara, muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. É uma experiência e uma chance para nós incrível e que eu acho que tem uma importância muito grande pelo seguinte... o brasileiro, pela sua história, que é inigualável com a seleção brasileira, ninguém tem a história da seleção brasileira, o brasileiro ele é soberbo e arrogante no futebol. Não precisamos aprender nada com ninguém. Nós é que vamos lá para fora ensinar. Eles não podem vir para cá e ensinar nada para a gente. E isso atrasou o nosso futebol. E nós temos que agradecer a um cara essa mudança toda. Jorge Jesus. Ele rompeu isso no futebol brasileiro. Ele chegou aqui, muita gente, quem é esse cara? Lá de Portugal, dirigiu o Benfica. E ele fez algo aqui que tirou o futebol brasileiro da zona de conforto. Ele obrigou os outros a melhorarem. E aí ficou muito nítido, com a presença dele aqui, que os nossos técnicos eles estavam acomodados e parados no tempo. E aí os clubes começaram a buscar fora. O Botafogo foi buscar o Luiz Castro, o Palmeiras o Abel Ferreira. E isso foi cada vez mais encurtando o mercado para os técnicos brasileiros. Tem esse lado ruim para os nossos treinadores. Mas tem um lado bom também, porque está claro que eles precisam melhorar, evoluir. Tem um caminho para recuperar. E nesse momento eu não via nenhum técnico brasileiro gabaritado para assumir essa missão da seleção brasileira. O Dorival e o Fernando Diniz, infelizmente, não deram conta do recado. E foram os dois últimos brasileiros campeões da Libertadores. Exatamente. Eram os técnicos do momento, né? Esse assim, é o problema. Atiramos nos que tínhamos e agora? Foi uma tentativa desesperada de proteção de mercado. Tem que ter um técnico brasileiro. Aí quem nós vamos pegar? Os campeões. Fernando Diniz, primeiro, não deu certo. Dorival, não estavam preparados para a missão. E você ter um técnico estrangeiro do gabarito do Carlo Ancelotti aqui, eu acho que é uma oportunidade fantástica. Mesmo que a cultura de futebol dele não tenha a ver com a essência do futebol brasileiro, eu li um artigo sobre isso e achei muito interessante. O Ancelotti, ele é um italiano, ele tem uma visão europeia, muitas vezes ele tem situações de jogo que ele se resguarda mais, ele não é tão ofensivo, mas ele é um treinador extraordinário e nós temos que adequar o futebol brasileiro ao mundo, com os talentos que nós temos, formar um coletivo forte. Nós não temos mais o individual que desequilibrava como antes. Nós não temos mais Pelé, nós não temos mais Romário, nós não temos mais Ronaldo, mas nós continuamos tendo um... Temos Neymar? Ou não temos mais também? Eu acho que não, cara. Não sei. Eu nesse momento aqui, hoje que dia que é? 3 de junho? 3 de junho de 2000 Lembrando que nós estamos gravando esse podcast antes da data FIFA. Então nós teremos os jogos aí, os primeiros jogos do Ancelotti. Sim. Jogos que não representam o trabalho do Ancelotti, mas dali para frente, né? Dessa data FIFA em diante que a gente vai observar o trabalho do Ancelotti. Mas Neymar hoje, você acha que o Neymar deu uma mãozinha pra gente desistir dele?
Contra o Botafogo ele deu. Literalmente. Cara, até esse momento, dia 3 de junho de 2025, o Jorge Jesus, voltando a falar nele, o tempo está provando que ele estava certo, né? Porque o Neymar, até agora, a participação dele no Santos é uma participação muito abaixo de quem esperava voltar ao futebol para estar numa seleção brasileira e defender a Copa do Mundo. Posso voltar mais até? Pode. Luiz Henrique. Sim, no Barcelona. Sim, exatamente. No Paris Saint-Germain, perdão. No Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Exatamente. Ou seja, eu, nesse momento, eu não acredito, mas eu estou torcendo muito para estar errado. Para virar meme. Para daqui a um ano... Ah lá, o João Guilherme falou isso e errou. Porque eu gostaria muito de ver o Neymar na seleção brasileira, porque acho que o talento dele pode nos ajudar. Ele é um excepcional, um extra classe, que vai ajudar esse conjunto do Brasil. Mas eu não enxergo isso hoje. Então eu acho que o Brasil, que tem grandes jogadores que fazem sucesso na Europa, a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Rafinha, a gente tem a volta do Casemiro, que eu considero muito importante, porque é uma liderança que o time precisa. Nós temos jovens jogadores que estão estabelecidos na Europa e com destaque. E o Ancelotti é um treinador capaz de formar um conjunto, uma família Ancelotti, né? Lembrando da última Copa que ganhamos, a família Scolari, né? Ele é capaz disso para fazer com que o Brasil chegue e ganhe. A última vez que ganhamos uma Copa, eu me lembro bem, já estava na imprensa trabalhando, o Filipão assumiu um ano antes da Copa e logo de cara ele foi eliminado por Honduras na Copa América. O mundo acabou. Se tivesse rede social naquela época, eu não sei o que teria acontecido. Era uma crise sem precedentes. Aí o Romário teve desentendimento com ele, não foi convocado. Ele apostou no Ronaldo, que as pessoas... Do mesmo jeito que eu olho hoje para o Neymar e falo assim, eu não acredito, eu olhava para o Ronaldo um ano antes e falava, eu não acredito. O que aconteceu com o joelho dele também era difícil acreditar, né? Essa é a minha esperança do Neymar, porque eu acho que o caso do Neymar é mais fácil, porque só depende dele. Se ele quiser... ele consegue, mas ele tem que querer. Será que ele está afim? Tem que ajudar, né? Exatamente. E o Ronaldo, eu olhava e falava assim, cara, ele não vai conseguir jogar. E jogou. Ele mostrou que ele era um fenômeno. Então, são elementos que me dão uma esperança e eu acho que vai ser uma experiência muito positiva e que vai mudar o caminho aí do futebol brasileiro. Acho que não pode ficar mais dependente, né, de um jogo. Seleção brasileira que depende de jogador, eu acho complicado, sabe? Sim. Porque a gente tem um talento para distribuir responsabilidades. Exato. E assim, não dá para só depender de um jogador. O jogo ele é cada vez mais tático e ele é cada vez mais coletivo e físico, né? Então, é claro que o talento ele faz a diferença. Sempre vai fazer a diferença. Mas o talento num coletivo forte, ele vai decidir os jogos. O talento sozinho, eu acho que dificilmente ele vai conseguir alguma coisa. E aí, você gostou desse corte? Então segue a gente aqui no YouTube para receber outros cortes como esse daqui.